bom dia a todos. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui, amém? Juntos, gravando este vídeo, para quando chegar à internet, nós publicarmos nas nossas páginas que nós temos na internet, amém? Então, para nós, os viventes da terra, é um motivo de alegria. Estarmos neste domingo, juntos, via correio eletrônico, para proclamarmos a palavra de Deus. Amém. A Bíblia diz, a Bíblia nos fala que passará o céu, passará a terra, mas a palavra que os profetas, segundo o coração de Deus, que os profetas, que os homens que aqui viveram há milhões de anos, homens que foram escolhidos por Deus, servos de Deus, nasceram com uma missão. Eles nasceram com uma missão de servir o Deus verdadeiro, o Deus único. Eles não escreveram pela vontade própria, não. Nós somos servos de Deus. E servo, ele tem que servir ao Senhor, o Deus que é revelado na Bíblia Sagrada. E eles deixaram esse legado para nós, o mundo, para nós entendermos e compreendermos a vontade do Deus soberano, do Deus único, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Amém? Eles escreveram pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que dentro deles Deus se manifestava e falava nos ouvidos deles, no coração. Eles tinham uma sensibilidade dada pelo próprio Deus. Eles ouviam o Espírito dizer: escreve isso. E eles escreviam, acontecerá isso. Ou seja, eles estavam no momento da vida deles superior à da humanidade, onde Deus se revelava através de sonhos. Daniel tinha o dom de sonhos. José tinha o dom também do Espírito Santo de sonho. Deus mostrou para Faraó um sonho, refletindo o que aconteceria sobre o Egito. E Faraó, o grande soberano ali, governador, teve esse sonho. Veja que Deus mostrou para quem? Para Faraó. Mostrou coisas que ele não sabia, não entendia, enfim. E veio José interpretar coisas, aquele sonho refletia acontecimentos que aconteceria no seu governo, no seu país, na sua nação, no mundo todo. E ali ele escreveu: acontecerá isso. E José já tinha este dom desde a sua infância, desde quando ele nasceu, ele já tinha o dom de Deus falar com ele através de sonho. Quando ele sonhava que a lua se inclinaria para ele, quando ele sonhava que o sol também se inclinaria e as estrelas, Jacó, o seu pai, interpretou dizendo: meu filho, o que sonho é esse? Tu está dizendo que nós, os teus pais, a tua mãe, os teus irmãos, vamos se inclinar a ti? Então Deus, ele fala através de nós, através de sonho, mostrando a lua, mostrando as estrelas, o sol. No caso de José, Deus mostrou para José que o sol representava o pai dele, a lua representava a mãe dele, e as estrelas representavam os filhos, que logo, imediatamente, os próprios filhos interpretaram e disseram: tu és Senhor sobre nós? Tu vais ser Senhor sobre nós? Tu vais reinar sobre nós? Entre os 12 filhos de José, estava ali um rei, que Deus estava ali já mostrando que ele reinaria. José reinaria sobre os 12 irmãos, Assim Jesus também.
Jesus não teve 12 irmãos, mas ele teve alguns irmãos. A Bíblia diz que logo após o nascimento de Jesus, Jesus é primogênito de Maria, Jesus é primogênito de José, mas logo após o nascimento de Jesus Cristo, Maria teve filhos normal com seu marido José. Inclusive Judas é um deles, tem uma epístola, Judas, Tiago também teve irmãs, e Jesus tem milhões e milhões de irmãos no planeta. Quando uma pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando uma pessoa crê nas palavras de Jesus, quando uma pessoa professa, crê, acredita que Jesus é suficientemente o enviado de Deus, crê no sacrifício, crê em Jesus, aceita, concorda, se une, enfim, se inclui essa pessoa e abandona a iniquidade, abandona o pecado, abandona a idolatria, a corrupção, a imoralidade, enfim, abandona a vida de pecado que todos nós tínhamos, todos nós praticarmos, e voltarmos para Jesus, porque Jesus ele prega o quê? A justiça, a piedade, a retidão, a equidade, o direito, o amor. Jesus veio pregar boas novas para o homem, o amor ao próximo, a misericórdia. Jesus veio pregar a compaixão, a seriedade, a honestidade. Enfim, Jesus trouxe uma mensagem de quê? Uma lei boa. Jesus, ele é a pessoa que só prega coisas boas para o homem e para a mulher, para o mundo, né? Ele não só pregava, como ele vivia, ele fazia esmola, ele dava esmola, ele amava os pobres, ele curava os pobres, humildes, tá entendendo? Ele praticava aquilo que ele falava. Por esse motivo, tem credenciais suficientemente, abundantemente, dizer que Jesus, ele não só pregou, mas ele viveu aquilo que ele falou, aquilo que ele anunciou. Amém? Então, ele tem credenciais suficientes, abundantes, para que o mundo creia que ele é o que ele é, o Filho de Deus. Amém? Então, nós estamos estudando, eu não ia gravar este vídeo, mas eu senti da parte de Deus de gravar este vídeo, deixar armazenado na memória do meu computador, para depois, porventura, ninguém sabe, mas está na mão de Deus a nossa vida, postarmos nas nossas páginas conteúdos que a gente faz, que a gente confessa, que a gente estuda. Sobre o livro de Miqueias, eu estou estudando minha Bíblia Pentecostal, uma Bíblia maravilhosa da parte de Deus, a Bíblia Pentecostal, e que fala do Miqueias. Quem foi Miqueias? Miqueias, né? Então esta Bíblia, ela nos traz aqui informações sobre quem foi Miqueias, o esboço, o juízo contra Israel e Judá, o esboço do livro de Miqueias, que está logo próximo a Jonas. A introdução, predição da destruição de Samaria, predição de destruição de Judá, pecados específicos do povo de Deus que requerem castigo, cobiça e orgulho, falsos profetas, primeiro vislumbre do livramento prometido, pecado específico dos líderes do povo de Deus, injustiça e opressão, falsa profecia. Tudo isso a gente encontra no livro de Miqueias. Miqueias, um profeta verdadeiro, resumo dos pecados dos líderes, mensagem profética de esperança, a promessa do reino vindouro, a derrota dos inimigos de Israel, o reino que virá de Belém, a natureza do novo reino, o litígio de Deus contra Israel e a sua misericórdia final, o pleito de Deus contra o seu povo, a culpa de Israel, o castigo divino. O lamento doloroso do profeta
a esperança pessoal do profeta, Israel será restabelecido. Finalmente, no esboço de Miqueias, nós encontramos as bênçãos finais de Deus para o seu povo. Amém? O autor é Miqueias, o tema juízo e salvação messiânica, e a data que esse livro foi escrito foi cerca de 740 a 710 antes de Cristo, tá? Antes de Cristo, a data que esse livro foi escrito. Nós vamos falar de considerações preliminares. O profeta Miqueias, ele era originário de uma pequena cidade de Moresete, Gate, no sul de Judá, área agrícola a 40 quilômetros ao sudeste de Jerusalém. A semelhança de Amós, ele era um homem do campo. Ele era um homem do campo. E provinha com certeza de família humilde. A família de Miqueias era uma família rica? Não. Era uma família de nobreza? Não. Ele era uma família humilde do campo. Amém? Do campo. Jesus também veio de uma família humilde. Humilde. Carpinteiro. O pai dele, José, carpinteiro. Se Isaías, seu contemporâneo em Jerusalém, assistia ao rei e observava o cenário internacional. Miqueias é um profeta do campo e também Miqueias ele condenava os governantes corruptos, os falsos profetas, os sacerdotes ímpios, os mercadores desonestos e os juízes venais que havia em Judá. Miqueias pregava contra a injustiça, contra a opressão, aos camponeses e aldeãos, a cobiça, a avareza, a imoralidade e a idolatria. Hoje não é diferente do tempo de Miqueias. Hoje não é diferente, nós pregamos também contra. Não que nós condenamos, nós não condenamos porque não cabe a nós a condenar. Só cabe a Jesus Cristo. Nós não condenamos. Mas nós falamos claramente que haverá um dia, da parte de Deus, na qual já está declarado pelos seus servos, que haverá um dia em que Jesus vai separar o joio do trigo. Nós batemos nessa tecla em que este dia já está próximo, já está bem à mercê dos nossos olhos a acontecer, que Jesus vai separar o quê? O injusto do justo, o ímpio do que tem fé. Aquele que dá valor a Deus é aquele que desvaloriza a Deus. Deus vai aí recompensar os dois lados da moeda. O joio e o trigo serão separados por Deus. Não sabemos nem o dia nem a hora, mas acontecerá isso aí, pelo próprio Deus. Quem vai fazer isso é Deus. Cabe só a nós anunciarmos, a fixarmos que Jesus é o juiz. Que Jesus vai julgar os vivos e vai julgar também os mortos. Não, ele vai só julgar os mortos? Não. É bem claro na Bíblia dizer que ele vai julgar tanto os vivos como os mortos. Ele vai julgar ele é o Senhor dos vivos e ele é o Senhor dos mortos. Amém? Dos mortos. Para Jesus, esse negócio que está vivo, quem está morto, isso aí para Jesus não é nada. Porque, veja, é um outro plano. É um outro plano. Para Jesus, os seus servos estão sempre vivos. Para ele não morre. O pensamento dele é muito diferente do nosso pensamento humano. Para nós, aqui na Terra, a morte é o final de tudo, acabou, etc. Acabou aqui, neste plano, nessa Terra, mas começa uma nova vida, onde a Bíblia é bem clara em dizer que começa uma vida com Deus ou sem Deus. Uma vida com Deus para os piedosos, para os justos, para os, enfim, os filhos de Deus. Começa com gozo, com paz, com vida eterna, mas
para os ímpios, os assassinos, feiticeiros, macumbeiros, impuros, os idólatros abomináveis, enfim, os adoradores do demônio, etc, 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 começa assim, dá-se inícios assim, ao tormento, ao castigo eterno, onde a Bíblia diz que o fogo é inflamável, ele não descansa nem de dia e nem de noite. Por esse motivo, por essa razão, nós estamos aqui, sem medo de nada, colocando a nossa cara para dizer que Jesus está voltando, e quando ele voltar, ele vai voltar com paz? Não, ele vai voltar com fogo consumidor. Para quê? Para castigar as pessoas que não dão ouvido ao Evangelho de Deus, que não obedecem ao Evangelho de Deus, e também para recompensar aquelas pessoas que, com muito sofrimento, foi fácil servir a Deus, foi fácil, negativo, não foi fácil servir a Deus, não foi fácil adorar a Deus, não foi fácil, nada é fácil. A Bíblia é bem clara em dizer que é um caminho estreito, é um caminho apertado, é um caminho de renúncia, é um caminho muito, e poucos que conseguem porque é um caminho muito, muito apertado, muito apertado. Mas é o caminho que leva e conduz para a vida eterna, amém? Por este motivo, por esta razão, nós estamos aqui gravando este vídeo para postar nas nossas páginas. Meu Deus, já